O cara que tacou fogo na própria casa pra ser visto como herói? Não, nossa, que coisa horrível. Não é? Você vê que é o negócio do fogo. Já Ai. falei, tira o fósforo desse menino aqui, hein? Pelo amor de Deus. Aí, ó, tá vendo, Pelo Matheus? amor de Deus. Querosene jamais. No caso do jogador Breno também, já viu? Caso de quem? O jogador Breno, quando jogava no Breno não, conheço o Bruno. Breno, Não. ele tacou fogo na própria casa pra fazer fugir do treino, ó. Pra fugir Nossa, do treino? Pra fugir do O treino, cara tacou fogo na própria casa pra fugir tava do a fim de treino. treinar mesmo. Mas o Mickey, ele é isso. Ele tacou fogo na própria casa. Claro, isso foi descoberto depois. Mas qual que era a ideia dele? Ele tava querendo criar uma comunidade tipo o Henrique Cristo. Comunidade própria dele. E ele queria, isso era possível na época, fazer com o apoio do governo. Você conseguia mostrar que era uma comunidade religiosa e tal. Só que ele precisava de alguma ação midiática para tornar ele famoso. Então ele falou, pá, eu vou tacar fogo na minha própria casa. Salvar os bichinhos que tem lá dentro. 5 filhos. Meu Deus. Os 5 morreram. Que isso? Os 5 morreram. E não conseguiu salvar, deu errado, o fogo se alastrou, ele não conseguiu entrar, os 5 filhos morreram. Na época ele ainda era suspeito, não tinha sido convicto, né? Não tinha sido condenado. Ele foi fazer a primeira entrevista dele. Como que ele apareceu? Camiseta branca. Você viu de camiseta branca? A menos que seja eu, tá? Mas você viu com camiseta branca, suspeite que vem trambicagem. Camiseta branca. E aí tinha a grande questão. Ele tinha servido no exército, na guerra do Vietnã, se eu não me engano. Ele foi com as dog tags dele na entrevista. Né? As dog tags são aquelas credenciais de soldado e a calça camuflada. Meu Deus, na entrevista ele foi assim? Exatamente. E ele foi falar na imprensa, olha, não, eu tô muito triste. E ele é o caso, um dos casos que é citado no artigo. Eu tô muito triste, muito triste, muito triste, e eu tô toda hora escondendo o meu rosto. Mas ele não ficou triste pelo que ele fez? Mesmo sendo meio que sem querer que ele matou os filhos? Ou ele matou não, de propósito? Não, ele matou sem querer. Mas, Ah, ele, tá. mas ele fica triste, só que ainda assim você vê a tristeza posada. Ah, pra assim, Por quê? intensificar Do aquilo. lado dele tá a mãe. E a Nossa. mãe era totalmente contra aquilo que ele estava fazendo. Uhum. E aí, obviamente, cria aquela ideia, aquela discussão, só que ele posa a tristeza. Em vários momentos ele tem a tristeza, vários momentos ele apresenta tristeza falsa. Só que ali a impressão da aparência conta. Ele quer ir com uma imagem de soldado, tipo assim, olha o que eu fiz pelo nosso país, eu sou um cara... Ele quer acessar o imaginário coletivo. O soldado é pátria, dignidade, disciplina, família, bababi, bababó. Então, a gente tava conversando essa semana, você lembra, né, Matheus? Que eu não gosto de gente que dá carteirada. Carteirada? É isso aí. Quando a pessoa... Eu não confio em gente que dá carteirada. Eu tava falando isso essa semana pro André e pro Matheus. Quando a pessoa, antes de falar, ou antes de, sei lá, você tá um comerciante. Antes de você contratar o serviço dele, ele já te dá uma baita carteirada pra mostrar que ele sabe muito, que ele é o melhor, e com isso você compra a ideia, ele é o melhor de todos. Tipo, eu sou o cara que mais acerta análise. Tipo assim, vai lá e dá uma baita carteirada. Você faz isso? Não, Gente. nunca fiz isso na vida. Não faço e não falo isso. Não, eu não. Não, mas assim, qual que era o exemplo, Matheus, que a gente tava usando? A gente tá falando de algum serviço assim e tal. Aí a gente tava trocando ideia e o André falou, não, esse cara é muito bom. Tal. Porque o André tava confiando cegamente num cara. Tá. Aí o cara tinha dado uma carteirada nele. Ele vai ficar bravo aí. Gente, não, vou cortar essa parte. Vitor Discordias. Tá. Aí, ó, tá vendo? Aí, Isso é o pessoal que se entrega, cara. aí ele pegou e ficou falando isso. Não, porque ele já fez não sei o quê, porque ele já fez não sei o quê. Então, mas isso não significa nada, né? Ele pode estar só tirando uma... Então, mais ou menos, eu vejo dessa forma. É a manutenção da aparência. É a manutenção da aparência. Claro, às vezes o cara tem por trás pra bancar o que ele tá falando. Claro, Mas- tipo você. sim, Você fala, sim. mas você tem. Não, mas eu não falo isso não. Isso eu falei brincando. Isso eu falei brincando Ai, que agora. susto, gente. Você tinha Não, dado uma gafe, que eu vivo dando gafe. eu não viu? falo isso. Eu nunca falei isso, cara. Gente, Eu sou o cara que acerta análise. Eu nunca falei isso, não. Não? Não. Esse Esse tá, jargão- agora eu entendi. Gente, eu esse fiquei tão jargão não é nervosa meu. agora que eu até me perdi, porque eu achei que eu dou muita gafe. Às vezes eu falo assim, sabe a pessoa que faz isso? Eu odeio. Aí a pessoa fala, eu faço. Não, Direto não, eu não, faço não, isso. não. Eu tô te trollando, cara. Não, eu tô Ai, te zoando. Que susto, gente. Fiquei até Ó, quente. mais uma parte da análise aqui. Talvez seja de fato perfil melancólico. Esse negócio de perfil, você sabe que é doideira, né? Esse negócio de 4 temperamentos, você já ouviu falar? Já ouvi É falar. doideira. Eu não entendo nada, eu não sei a base disso. Eu falo de cabeça de orelhada. Mas, ó, melancólica aqui, porque ficou preocupada, com medo de ter incomodado o convidado. Tem pessoa que nem Claro. ligaria pra isso. Super empática. Uma pessoa que, se você fizer um comentário negativo, vai ficar muito mal. Verdade. Mas, pelo jeito que ela ficou vermelha, também, se precisar falar, vai falar mesmo, sem problema. Verdade, perfeito. É isso Ó, daí. o Barnum Effect aí. Acertou 100%, é isso mesmo. Olha só. E o que a gente tava falando, gente? Que eu ia te falar da Monique. A Monique usou a camiseta branca, a Monique do Henri Borel.
Do Tá. Lembra? Sim, Na entrevista que ela deu? Sim, eu fiz o caso. Na época eu cobri também. Você analisou aquela entrevista dela? Ela tava com a camisetinha branca. Dela e do... o cara era deputado, não lembro. É o Jairinho. Isso. Jairo, né? Sim. Jairo, ele era um deputado e tiraram a vida aí do Henri Sim, Borel. sim. Na época eu analisei. Conjunto. E realmente, assim, a linguagem que ela traz é muito clara. Só que, ao mesmo tempo, é muita loucura esse caso. Porque ela foi no cabeleireiro pra ir no enterro do filho dela. Eu acho muita loucura, gente. Que isso? Quando eu tô nervosa, qualquer coisa que acontece e me desestabiliza, eu esqueço completamente da minha aparência. É a primeira coisa que eu esqueço. Sim. Como eu tô perante as pessoas e tal. Porque imagine se você perder um filho. Sim. Você vai no cabeleireiro pra... Você tira foto na delegacia, ela tira uma fotinho lá na delegacia, toda com brincão e tal. Eu falei, que isso, gente? Tem casos, a gente fala assim, né? Quando você faz uma análise, às vezes a gente toma cuidado pra tentar... Não é nem julgar o outro pela nossa régua, não é nem isso, porque isso entra em monitoramento de realidade. A resposta básica comum de uma perda de um filho não é essa. Não é essa mesmo. Ir no cabeleireiro, tirar foto na delegacia, não é a resposta comum. Mas quando você vai validar um laudo, você tem que tomar cuidado para não colocar isso lá, porque a outra parte vai explorar exatamente isso. Mas cada pessoa é diferente. A minha cliente poderia ter, não sei o quê. Isso é interpretativo circunstancial. Exatamente, tudo, né? Mas faz total sentido. Inclusive, quando a gente fala de linguagem corporal, tem um caso que a gente pega, não é um caso real, é um caso da ficção, mas a gente pega para falar do porquê que todo sinal que você pega, que você vê, você tem que avaliar o contexto em volta daquele sinal. Que é aquela peça, O Erro de Otelo, né? Nessa peça, se eu não me engano, é uma peça de Shakespeare, você tem a personagem Desdémona e Otelo acha que ela tá traindo ele, ela é a esposa dele, ela acha que ela tá traindo ele com o melhor amigo. Igual a Capitu. Igual a Capitu, que ninguém sabe se traiu ou se não traiu. Eu sei, mas não vou falar. Eu analisei tudo já. Nossa, você vai falar pra gente. A minha esposa é fanática por Machado de Assis, eu analisei, cheguei pra ela e falei assim, ó, tá aqui o laudo, divirta-se. Olha, pois que é. legal, vai contar pra gente. Mas eu tô brincando, tá? Não analisei, não. Não acredito, até o Matheus tava animado aí. Um bom analista do comportamento não verbal, de detectar mentira, também é um bom mentiroso. Mentira, brincadeira. Não. Ó, Machado de Assis eu gosto muito do O Alienista, e gosto muito do Medalhão, Conto do Medalhão. Mas enfim, eu tava falando sobre, abro muito parênteses nas coisas que eu falo. Tava falando sobre o quê? Eu que falei da Capitu e tirei você do assunto. Igual Ajuda a Capitu, aí, não sabia se tinha traído. Você falou de algum personagem. Otelo. Isso. E Desdémona vai lá e quando o marido chega até ela, fala assim, você tá me traindo com o cara lá, né? Não tô. Pode falar a verdade porque eu já matei ele. Você tá me traindo. E ela demonstra medo porque o único que poderia confirmar que eles não tinham nada, e ela não tava traindo mesmo. Ah, tá. Não tava. Entendi. Era o cara, só que o cara tá morto. Então ela pensou, putz, ele vai me matar também. E ela foi lá e expressou medo. E aí Otelo vai lá e mata ela também. Aí esse caso da ficção a gente usa para dizer o seguinte, uma expressão ela pode ter um outro contexto por trás. E é até o porquê que eu falo que a linguagem corporal não é determinante e eu defendo que ela nunca deveria ser. Principalmente num caso criminal ou num processo jurídico, nem no criminal, no civil mesmo. Você não deveria, na minha opinião, confiar 100% que se o cara contraiu um canto da boca, prende esse cara. Sim. Ou acusa ele porque ele fez tal gesto. Né? Ele apenas te dá um caminho, né? Exatamente. Você falou isso aí do sorriso aí, eu tava acho que até mandei pra você no WhatsApp. Deixa eu ver. Sorriso. Existem pessoas que às vezes ficam realmente nervosas e dão risada. Perfeito. Como é que é a diferença disso nesse caso? Porque, por exemplo, uma pessoa que de repente faz uma análise equivocada, né? A pessoa que deu a risada de repente no momento nervoso pode se dar mal. A galera não ouviu o que ele falou, né? Ouviu, deve ter o estado baixo. Tá, eu vou falar aqui então. Ele falou o seguinte, e corrija-me se eu estiver errado, Matheus. Mas basicamente como que eu diferencio? Ele falou assim, tem pessoas que às vezes sorriem de nervoso. E tem muitas. Quando você vê uma pessoa acusada prestando na frente do juiz, ou é muito sorriso de nervoso, que é aquele sorriso que a gente fala amarelo, né? Chega até a dar risada, né? Sim, gargalhar. Perfeito. Como que eu diferencio esse sorriso numa análise? Eu vou lá, tô analisando um caso, que nem o caso do ano passado, não lembro o nome, daquela mãe daquele menino, que ela e a sua parceira mataram o próprio filho.
Ela sorriu Sei. na audiência. Sorriu, que elas estavam, tipo, em uma pousada, não Acho seria que é isso, isso? eu não vou lembrar o E aí caso. o menininho, elas jogaram no rio. Eu Isso. vou pesquisar aqui. Aí que tá, aí é o que o Matheus levanta. Como que eu diferencio isso aqui de sendo um sorriso de nervoso ou de qualquer outra coisa, de ser um sorriso da pessoa que tem alguma coisa relacionada com o caso, enfim, relacionado àquilo, né? Perfeito. Para isso, existe uma regra chamada regra 327. Essa regra ela é embasada por várias pesquisas também, desenvolvida pela Emotional Intelligence Academy, que é aquele órgão que eu comentei mais cedo, que faz serviço de pesquisa e presta auxílio para a polícia inglesa. O que eles descobriram então? O que é regra 327? São pelo menos 3 sinais, em até 2 canais diferentes, em até 7 segundos após um estímulo. Por que 3 sinais? É um princípio da linguagem corporal chamado combinação. São 3 princípios fundamentais que embasam a regra 327, que embasam o que eu estou falando agora. É muito embasamento. A regra dos 3 Cs. Contexto, congruência e combinação. É assim que eu conduzo uma análise séria. Você vai lá e coça o seu cabelo. Uhum. Alguém poderia dizer assim, Vitor, tem um estudo que fala que coçar o cabelo significa que a pessoa não está gostando. Vamos supor que existe esse estudo. Certo. Será que ela fez isso porque ela não está gostando? É um sinal só. Contexto. Está um pouco quente, ela já mexeu no cabelo mais de uma vez, não é a primeira vez que ela mexe. Contexto. Congruência. Ela não falou nada que seja incongruente. Ah, eu gostei muito do que você está falando, Vitor, que mexeu no cabelo. Então, nem pelo contexto, nem pela congruência, e é um sinal só, então também não tem combinação de sinal, eu posso dizer que esse sinal que você fez tem algum significado para além de qualquer coisa. Certo. Isso embasa a regra 327. Então, primeiro eu preciso de pelo menos 3 sinais não verbais em 2 canais diferentes. São 6. Caramba. Rosto, voz, toque, psicofisiologia, tronco. Então, assim, são 6 canais diferentes. Eu preciso de pelo menos 2 canais diferentes. Então, vamos pegar um exemplo. No caso da própria Susan Smith, ela vai lá... vamos pegar o caso da Alessandra Dogokensky, mãe do Rafael Vinks. Ela vai lá e faz o seguinte. Eu tô muito preocupada realmente porque o meu filho, ele desapareceu e aqui, eu tive o quê de sinal? Negação de cabeça, que é canal B, body language, linguagem corporal. Shrug, pontado no lateral, também é canal B. O que significa quando a pessoa faz assim? Geralmente está associada à incerteza. Quando eu não tenho entendi. muita certeza do que eu tô falando. Uhum. Por exemplo, pensa uma coisa que você não gosta. Fala pra mim agora que você gosta dessa coisa pra caramba. Meu Deus. Ó, o ombro já pulou. Sério? Sim, você foi. Meu Deus, o ombro já dá uma pontada. Porque eu não tenho tanta certeza assim do Sim. que eu tô falando. Então é comum um shrug no ombro ou na mão. No ombro ou na mão. Ah, não, por mim pode ser. Pode ser. Pode ser, não tenho certeza se pode ser. Um lugar que você não iria, nem a pau. Uma festa, um tipo de... Ó, o ombro, percebeu? Ai, você tá me dando até tique nervoso. Porque eu não tenho certeza, entendeu? Eu não tenho certeza. Eu pensei naquele Lollapalooza lá. Enfim, aí a pessoa te convida, vamos pro Lollapalooza? Pode você ser, faz assim. pode ser. Vamos ver. É legal, vamos ver. O ombro vai lá. A pessoa tá mais pra negativa do que pra aceitar. É incerteza.